Bom, galera, vamos continuar aqui. Agora que a gente já falou da evolução dos modelos atômicos até chegar basicamente no modelo que a gente tem atual, vamos falar das partículas atômicas, tá? As partículas atômicas é o que a gente mais vai usar aqui agora e, de fato, fica focado nisso daqui, porque é isso daqui que costuma cair bastante em questão lá do EQ, beleza? Que vocês vão fazer. Então, vamos lá. As partículas atômicas, elas vão te servir para definir o átomo. Primeiro, para definir qual é o elemento a qual aquele átomo pertence, se ele é um átomo de hidrogênio, se ele é um átomo de oxigênio, se é um átomo de enxofre, whatever, qualquer coisa, tá? Vai te definir isso, qual é o elemento, e vai te dar várias informações sobre aquele átomo, tá? Vai te falar quantos prótons ele tem, quantos elétrons ele tem, quantos nêutrons ele tem, vai te falar a massa, várias paradas, beleza? Então, primeira coisa, vamos dividir aqui, de acordo com o que a gente viu, né? Você pode até se basear no átomo de Rutherford mesmo. Pensa em núcleo e eletrosfera, tranquilo? No núcleo, a gente tem dois tipos de partícula, como eu falei para vocês. Tem o próton, de carga positiva, e tem o nêutron, que, como o próprio nome já fala, ele é neutro. Ele não tem carga, tá? Como eu falei para vocês no outro vídeo, ele serve para afastar os prótons e não deixar eles se repelirem. O próton tem carga positiva, o nêutron é neutro. E na eletrosfera, a gente tem o elétron, tranquilo? Que tem carga negativa e está lá orbitando nas camadas ao redor do núcleo. Show? Agora vamos dar uma olhadinha na massa. Isso daqui é uma massa relativa, tá? Não é que um próton tenha 1 grama, 1 quilograma, etc. É uma massa relativa, só para você perceber que a massa do próton e do nêutron são equivalentes. Porém, a massa do elétron é 2.000 vezes menor do que a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Por isso, a gente não considera massa de elétron. A gente considera que a massa do átomo é só formada por próton e nêutron, e isso vai ser útil para vocês mais para frente. Tranquilo? A massa do elétron a gente pode desprezar. Aqui você tem as partículas. Baseado nelas, você vem para as propriedades atômicas. Primeira propriedade, com certeza mais importante, o número atômico, tá? O que é o número atômico? É o número atômico que é a identidade do átomo, é o RG dele. É o número atômico que vai te dizer a qual elemento aquele átomo pertence, tá certo? E aí o que a gente faz? O que acha que é melhor a gente usar para definir o número atômico? Obviamente a gente tem que usar alguma coisa que seja difícil de sair do átomo, né? Porque se a gente usar elétron, por exemplo, o elétron facilmente sai do átomo, e a gente já viu isso lá no modelo de Thomson. Ele sai do átomo com facilidade e a gente vai ver aqui que isso acontece sempre. Porém, o próton, que fica lá dentro do núcleo, é uma ótima partícula para a gente usar para definir aquele átomo, tá? Então a gente vai ver qual é o elemento que aquele átomo pertence, se é um átomo de hidrogênio, de oxigênio, etc., a partir do número atômico, que vai ser o número de prótons dele. Então um elemento é definido pelo número de prótons. Se você olhar na tabela periódica, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então começa aqui com o hidrogênio, que tem número atômico 1, vem para cá para o hélio, que tem número atômico 2. Aí vem lítio 3, berílio 4 e assim vai, tá? Então você vê qual é o elemento pelo número atômico, que é igual ao número de próton. Z igual a P. Que Z é esse, professor? Z é o que a gente usa, a letra que a gente usa para representar o número atômico. Show? Então, Z é o número atômico, P é o número de prótons. Uma coisa é igual a outra, Z é igual a P. Tranquilo? Pode usar um ou outro. E aí, baseado no número de prótons, a gente sempre vai poder descobrir também o número de elétrons, porque fica muito fácil. Lembra que eu falei para vocês que o átomo como um todo tem que ser neutro? Então, se o átomo tiver neutro, as cargas positivas e negativas têm que estar equivalentes, tá certo? Então, você não pode ter carga positiva sobrando, nem carga negativa sobrando. O que significa o quê? Se o átomo for neutro, o número de prótons, que são as cargas positivas, ó, tem que ser igual ao número de quê? De elétrons, que são as cargas negativas. Então, se você souber o número atômico, fica tranquilo de você saber o número de elétrons também, porque você já sabe o número de prótons, que é igual ao número atômico, e aí você descobre o número de elétron, que vai ser igual ao número de próton, se o átomo estiver neutro. Tranquilo? Aqui você pode escrever que P é igual a E, ou seja, próton igual a elétron, ou o número atômico é igual ao número de elétron. Suave, né? Tá indo de boa. Mas tem uma coisa que pode acontecer. O que pode acontecer? Um átomo não perde próton e ganha próton assim, tão simplesmente. Mas o elétron, você pode perder e pode ganhar. O átomo pode perder elétron, pode ganhar elétron. Quando isso acontece, o que vai rolar? Obviamente, o número de prótons e elétrons vai ficar diferente.
E aí você deixa de ter um átomo neutro e passa a ter o que a gente chama de íon, tá certo? Então o que é um íon, gente? Um íon, basicamente, é uma espécie carregada. E por que ela está carregada? Porque o número de prótons e elétrons não é mais o mesmo, tá? Ou o número de prótons é maior que o número de elétrons, ou o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Isso vai acontecer quando? Quando o átomo ganhar próton e perder próton? Não. Como a gente já falou, o próton, ele está lá no núcleo. Então, você não vai mexer com ele, ele vai ficar lá do jeito que ele está. Só mexe com os elétrons. Então, se você parar para pensar aqui, ó, você tem os prótons de carga positiva, os elétrons de carga negativa. Se você perder um elétron, quem é que fica sobrando? Quem é que fica a mais? As cargas positivas, tá? Então, quando você forma o que a gente chama de cátion, que é sinônimo de íon positivo, a gente chama de cátion, ele vai ser formado quando você perde um elétron, porque perdendo um elétron, você fica com uma carga positiva sobrando. E aí você cria um cátion. Aqui no exemplo, ó, eu peguei um átomo e um íon, tá? Aqui você tem o lítio. Como é que eu sei que ele é lítio? Porque se você olhar aqui, não sei se está dando para enxergar bem, se você olhar aqui dentro do núcleo dele, ele tem 3 prótons. E o elemento que tem número atômico 3 é o lítio. É assim que eu sei, tá? E o número atômico a gente sempre representa aqui no cantinho inferior à esquerda, a gente vai falar disso mais para frente. Então ele tem 3 prótons e 3 elétrons, ó. 1, 2, 3 elétrons. Então aqui os 3 elétrons. Tranquilo? O que vai acontecer? Se esse lítio perder um elétron, ele vai ficar dessa forma aqui. Agora ele continua com 3 prótons, por isso o número atômico aqui embaixo continua 3, só que ele só tem 2 elétrons. Mais 3 menos 2, sobra o quê? Eu tenho uma carga positiva a mais. Então eu represento esse cara como lítio mais 1, ou simplesmente lítio mais. Tranquilo? Significa agora que aqui eu não tenho mais um átomo de lítio, eu tenho um íon de lítio, que é um íon positivo que foi gerado pela perda de um elétron. Tranquilo? Agora vamos para o íon negativo, que a gente chama de ânion. A lógica é a mesma, tá? Para eu formar um ânion, que é um íon negativo, eu preciso fazer o quê? O átomo precisa ganhar elétrons, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, nesse primeiro átomo, você tem um átomo de oxigênio, número atômico 8. Se você contar aqui dentro, deve estar difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. E os elétrons também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Digamos que tem 2 elétrons dando sopa por ali em volta, e o oxigênio vê os elétrons e fala, opa, eu quero. E aí ele puxa os elétrons para dentro dele. Claro, o número de prótons vai mudar? Não, não vai mudar, vai continuar 8. Então a representação aqui desse cara aqui embaixo continua sendo oxigênio, porque o número de prótons continua sendo 8, e aqui o número atômico 8. Só que agora você tem 8 prótons e quantos elétrons? 10 elétrons. Então quem é que você tem a mais? Os elétrons que são carga negativa. Quantas cargas negativas tem a mais? 2, porque são 2 a mais do que os outros prótons. Então você vai representar esse cara assim, ó, O2-. Tranquilo? Esse 2- representa que você recebeu 2 elétrons a partir do seu átomo neutro. Tranquilo, gente? Até aí tudo bem? Eu vou apagar aqui para a gente continuar a falar das propriedades atômicas. Show?